Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Mais um momento de reflexão e meditação na palavra de Deus. Gostaria de contar com a sua atenção nesses minutos. O que é a palavra de Deus para você? Quando nós falamos palavra de Deus, nós imaginamos na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Está corretíssimo. Mas a palavra de Deus se restringe ao livro sagrado, porque na própria Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Poderíamos também dizer que os céus, que a natureza, que tudo que está também é palavra de Deus, porque proclama. E tudo aquilo que proclama é palavra. Também na Bíblia, que você chama de palavra de Deus, tem palavras na Bíblia que não são necessariamente de Deus. Inclusive, tem palavras do diabo na Bíblia. O diabo fala nas Escrituras. Homens, incrédulos, tem muitas palavras. Mas por que nós chamamos a Bíblia a palavra de Deus? Nós estamos nos referindo aos registros permitidos por Deus para a exortação nossa, para apontar Jesus como caminho. Também, quando a gente fala de palavra de Deus, também nós nos reportamos a Jesus. E o evangelista João, no capítulo 1, verso 1, disse que no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus são os escritos da Bíblia, a palavra de Deus é a natureza, e também ainda tem uma outra, a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus, quer dizer, a lei foi escrita no nosso coração. Nós temos na nossa essência a palavra de Deus em nós, porque também diz que na nova aliança ele escreve a palavra no nosso coração. Ele coloca um coração novo, ele imprime as suas leis na nossa mente e escreve no coração. E nem nessa confusão toda, nós queremos ler um texto e para que a gente possa entender o seguinte: Deus tem falado conosco. Quando a gente fala palavra de Deus, nós olhamos nas Escrituras, porque tem a didática, tem o ensino, tem a orientação, e através desse livro nós encontramos Jesus, que é o nosso Salvador. Mas o texto que eu quero evocar está registrado em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está falando aqui do poder da palavra, está falando da ação da palavra de Deus na vida das criaturas. E quando eu estou falando de palavra de Deus, vamos entender assim: Deus, ele está presente, ele é real e ele fala. Em Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus falou de várias maneiras aos pais pelos profetas, e nesses dias tem nos falado pelo Filho. Para a gente pegar uma linha sobre palavra de Deus e o poder, é toda a escritura sagrada encaminhada, apontada para Cristo. Cristo é aquele que dá autenticidade à palavra escrita. Tudo se cumpriu nele. E quando eu falo da palavra de Deus, eu não estou apenas falando da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é o cumprimento da profecia, mas em Jesus como oráculo, como interpretador das Escrituras, aquele que diz o que é a palavra, o poder criador da palavra. E assim, em Jesus nós vamos descobrir o que na palavra, o poder dessa palavra é visto, é notado em quê? Em primeiro lugar, no poder criador. Todas as coisas foram criadas por ele. E todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Lá na narrativa de Gênesis, no capítulo 1, todas as coisas foram criadas através da palavra. Haja luz, haja firmamento.
Então, quando ele diz haja, é o verbo, é a palavra executando uma tarefa, a palavra em ação. Então, a palavra é poderosa porque ela tem o poder de criar. E Jesus, ele ratifica isso quando ele diz assim, eu faço nova todas as coisas. Ele cria do nada. Essa é a primeira evidência do poder da palavra, que é ratificada em Jesus Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Deus, além do poder criativo, ela tem um poder santificador. Isso mesmo. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vós já estáis limpos pela palavra. Quando Jesus diz no episódio do lava-pés, já estão limpos. A palavra tem o poder purificador, que limpa, que restaura. A palavra de Deus, além do poder de criação, do poder de santificação, ela tem o poder de qualificação daqueles que creem. Pela desobediência da palavra, o povo no deserto ficaram prostrados, não entraram no descanso de Deus. E ele está dizendo assim, nós estamos numa luta terrível de sobrevivência neste mundo. Só que nós temos uma esperança maravilhosa de entrar nos céus dos céus. Só que, por exemplo, quem é que vai entrar lá? Quem vai entrar no santo lugar? O que é limpo de mão, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Tá, mas nós já vimos antes que a palavra cria, que a palavra santifica, e agora, pelo seu ensino, a palavra nos qualifica, nos credencia para entrar no descanso de Deus, para entrar na nova Jerusalém. Essa palavra centralizada em Cristo. Agora, de acordo com o texto que a gente leu, eu queria ver assim evidências. Como é que esse poder se evidencia? Da palavra que gera, que cria, que santifica e que habilita gente para entrar no céu, pelo conhecimento do lavar regenerador de Jesus, do sangue do Cordeiro. Bom, agora quais são as evidências desse poder? Seguindo as expressões do texto aqui, do versículo 12 do capítulo 4, primeiro diz que a palavra de Deus é viva. Essa é a primeira evidência que ele coloca. Porque ela causa tanta revolução na alma? Primeiro, porque ela é viva. A palavra é viva. Em João 6,63, o próprio Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Como é que é essa coisa da palavra viva de Cristo? A palavra que sai da sua boca não volta vazia. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas quando ele diz que a palavra é viva, porque ela age através da atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica de Jesus e o Espírito Santo testifica da veracidade da palavra, e o Espírito Santo potencializa esse poder dentro do nosso peito. A palavra é espírito, são espírito e vida. Então há uma ação poderosa, sobrenatural do Espírito no nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é uma ação na alma. Por isso que todo versículo vai dizer que ela vai penetrar lá dividir juntas medulas, espírito e alma, vai agir na interioridade. E essa ação na interioridade do ser humano, nós contamos com a ação do Espírito Santo. Por isso que ela é viva, não é uma leitura ritualística morta, não é um livro de magia, de crendices, nada disso. Quando você lê com os olhos da fé, olhando para Jesus como aquele que é o realizador de toda a expectativa das Escrituras, você recebe um sopro diferente. Muita gente que muda a vida através da leitura, da meditação da palavra de Deus. Por isso que o diabo,
que ele vem para matar, roubar e destruir, ele opera na mente para cegar o entendimento, para que essa palavra não chegue no endereço certo, que é o nosso coração. Porque ela é vida porque temos um doador de vida. Nós temos um sopro especial na medida em que a gente medita nesse livro. Mas além de viva, diz que ela é eficaz, evidencia-se o poder na eficácia. Quando diz que a palavra de Deus é eficaz, está dizendo exatamente o que? Ela é ativa, ela é poderosa e cumpre os seus propósitos. Tem a força de Deus. Passa céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas você me pergunta, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que vai acontecer, está escrito na Bíblia? Tá. Se a gente partir de uma literatura apocalíptica, nós estamos já num processo, já dito por Jesus. Só citar algumas coisas que têm aumentado vertiginosamente nesses últimos dias. Por exemplo, o desamor. No final dos tempos, o amor vai se esfriar. Os filhos serão ingratos aos pais, irreverentes, desafeiçoados. Então, uma lista. E a gente percebe que os homens estão virando, especialmente agora, no que nós chamamos de inteligência artificial, estão virando máquinas. Estão perdendo a afetividade. E agora, nessa quarentena, as pessoas estão se matando dentro da casa porque não sabem o que fazer, elas entram em paranoia. Não tem por quê? Porque foi roubado essa relação parental, afetuosa. Então, tudo que está na Bíblia está se cumprindo, vai se cumprir e vai ser exatamente como está. O script está pronto. E o filme está rolando de acordo com o script. Por isso que a palavra é eficaz, cumpre seu propósito. Passa céu e terra, mas aquilo que foi escrito a nosso respeito e o nosso destino, o nosso futuro, está em curso. E quem é leitor da Bíblia sabe exatamente disso, tranquiliza o coração. Por isso que quando Jesus, no seu sermão profético, ele fala de várias coisas que vão acontecer na face da terra, ele diz assim, não se assustem, lembrem das minhas palavras. Por quê? Porque ela é eficaz. Porque Deus não está brincando, não é uma palavra hipotética, não é uma profetada qualquer, mas é a palavra de Jesus que se cumpre. A palavra não passa e todas as coisas passam. Por isso que a gente percebe a eficácia dessa palavra. Isaías 55, verso 11, diz que essa palavra não volta vazia. Também não é só o cumprimento do que nela está escrito, como também da ação dela dentro do nosso coração. Ela nos afasta do pecado. E Deus cumpre os seus propósitos em nós quando nós temos essa ligação em fé através da palavra, da meditação séria, correta, coerente. Por isso que ela é eficaz. Uma outra característica dessa palavra aqui no versículo, que ela é cortante. Ela é cortante. Ou seja, ela é aguda, ela expõe o que há escondido na raça humana. Ela traz à tona, ela disseca. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, por isso que a santificação, a transformação da vida, está muito ligado a um convencimento pela palavra. E tudo vem à tona e tudo se expõe, porque ela vai lá dentro e rasga. Tudo aquilo que estava encoberto, tudo é revelado, tudo é exposto, porque ela penetra no mais íntimo do ser. Qual é a diferença da palavra de Deus das palavras dos homens, dos bons conselhos? Porque os bons conselhos, as orientações e todo tipo de literatura não alcança o âmago, alcança as emoções, nós ficamos impressionados, até choramos. Mas não passa disso. A palavra de Deus, ela é cortante, como uma espada de dois gumes. Ela atinge pontos
vitais da nossa vida. E eu espero que nesse período a palavra de Deus ela tenha esse poder de penetrar, de quebrar todas as muralhas das nossas defesas, dos nossos mecanismos, do nosso cinismo, desmontar, desconstruir, quebrar toda uma construção em cima de areia que não vai sobreviver. Então, quando a gente está diante da palavra, isso vai acontecer, porque ela vai ferir. E Deus fere e depois ele cura. Esse é o poder dessa espada. Diz que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante e ela penetra. Ela revela o coração inteiro. Aquilo que nós já estávamos falando. Ela vai a fundo, vai até as últimas consequências. É a cura. Ela alcança a nossa pecaminosidade no mais profundo do nosso ser, como uma espada de dois gumes, que era um instrumento de guerra dos romanos, que usava essa espada no corpo a corpo. Era uma luta que era travada, então era a espada afiada dos dois lados. E quando a gente usa essa expressão, essa simbologia, essa analogia da espada de dois gumes que penetra e que divide, nós vamos já falar sobre isto, ela está dizendo assim da eficácia mesmo, que a palavra de Deus para esse momento é o que vai nos salvar, o que vai nos colocar numa situação de espera confiante. E nós vamos para uma luta, não é contra carne e sangue, mas uma luta contra nós mesmos, do nosso desânimo, da nossa incredulidade, de tudo aquilo que nós chamamos de pecado, de incredulidade, de dureza de coração. Então, essa espada, ela fere e ela vai derrubando esses Golias que estão dentro de nós, nos desafiando e dizendo: Deus não existe, larga a mão, a vida é igual para todo mundo. Pode até ser, do ponto de vista físico, temporal, mas nós temos uma espiritualidade que a palavra nos eleva, porque ela divide alma e espírito juntas e medulas. Aqui não há nenhuma teologia da tricotomia, da dicotomia. Aqui o autor não está nem pensando se o homem é constituído de corpo, alma e espírito, ou só de corpo e espírito, só de corpo e alma. De jeito nenhum. A ênfase dele está dizendo assim: a palavra de Deus alcança os lugares mais remotos do nosso ser. E ela divide, ela quebra os ossos, ela quebra todas as resistências do coração quando há uma eficácia do Espírito operando juntamente com esse poder. Ela disseca, ela fragmenta, ela separa o joio do trigo instalado dentro de cada um de nós. Por isso que é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, é o que nós temos na nossa casa e é muito mal utilizada. Quando não se lê, quando não se medita, quando não se mergulha nesse livro, nós estamos fazendo uma opção muito infeliz. Nós estamos desistindo de entrar no descanso. Nós estamos abrindo mão da cura das nossas emoções, das esferas interiores da nossa alma, do nosso grito de socorro. Nós estamos fazendo uma opção para ficar prostrado no deserto por falta de informação. O próprio Jesus diz assim: o meu povo peca por falta de conhecimento. E o que nós estamos vendo hoje, tanta gente em estado mórbido, tanta gente querendo desistir da vida, por falta de conhecimento desse livro que tem poderes, não é um poder mágico, porque é a palavra de Deus. E além da meditação no livro, eu medito, eu olho os horizontes, eu contemplo. Jesus manda olhar os lírios do campo, manda contemplar, ver os exemplos extraordinários e entender que Deus está gritando para a minha alma incrédula não ouve, a minha alma incrédula ouve os barulhos, os ruídos do inferno.
As fofocas, as intrigas, os açoites, tudo isso a gente ouve 24 horas notícias sobre as crises políticas, quem é quem manda em quem está certo, quem não está. E aí isso vira um engarrafamento louco. E quando a gente se ausenta disso e lê a palavra e contempla e aquieta a alma diante de Deus, olha, meu querido, a vida passa por uma revolução, porque a palavra ela transforma a nossa vida das trevas em luz. Nós queremos orar, mas eu quero que você, nessa oração, entregue seu coração para Deus, porque Deus não é mudo, porque Ele fala, Ele é real, Ele existe. E Ele tem os meios de comunicação, nós chamamos de meios de graça. Mas nós podemos conversar com Ele porque nós cremos que Ele nos ouve, assim como Ele nos fala ao nosso coração, através dos seus ensinos, através de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse tesouro que nós temos em nossas mãos. Porque o autor de Hebreus, quando diz que a palavra é viva, é eficaz, é cortante, ela penetra, tudo isso diz respeito ao poder dessa palavra em fazer morrer a nossa velha natureza e criar um novo ser de acordo com a tua imagem, de acordo com a tua cara, de acordo com o teu perfil. Que essa palavra viva e eficaz esteja operando no coração dos meus amados e cada um tenha esse anelo, esse anseio de passar por essa metanoia através do ensino, da ministração e da crença de que esse livro é santo, que é presente de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe.